No âmbito da disciplina de Física, iremos abordar o tema Instrumentos ópticos e ótica de visão num vídeo. Ou seja, iremos explicar o que é e como funcionam certos instrumentos ópticos, como o microscópio e as lentes, que são usados por nós diariamente e que contribuíram para como o mundo é hoje e o que sabemos sobre o mesmo. Lente é um elemento que atua por refração, introduzindo descontinuidades no meio em que a luz se propaga inicialmente, e que reconfigura a distribuição da energia transmitida, independente da frequência da luz, isto é, tanto no ultravioleta como no domínio óptico, infravermelho, micro-ondas, ondas, rádio ou mesmo ondas acústicas. A forma da lente irá depender do tipo de reformatação da onda luminosa que se deseja. Uma lente que faz com que os raios luminosos, inicialmente paralelos ao eixo central, se aproximem do eixo é chamada de lente convergente. Uma lente que faz com que os raios se afastem do eixo central é chamada de lente divergente. Microscópio simples é um instrumento óptico de uma lente convergente de distância focal pequena e grande convergência. Podendo ser chamada de lupa, ela é utilizada para ampliar imagens de tal modo que consigamos ver os mínimos detalhes da imagem. Pelo fato da lente ser convergente, a imagem formada será virtual. Para que ocorra ampliação da imagem, e essa seja direita, é necessário que o objeto esteja entre o foco, objeto e a lente. O microscópio composto é um sistema de duas lentes convergentes. Seria a mesma coisa que uma lupa associada a uma lente convergente. Ele é muito utilizado para ampliar imagens que não são vistas a olho nu. O microscópio é composto de duas lentes convergentes, onde uma lente é chamada de lente objetiva, que é fortemente convergente e possui pequena distância focal. Essa lente produz uma imagem real invertida e fica voltada ao objeto. A outra lente é chamada de lente ocular, que é menos convergente que a objetiva e também possui pequena distância focal. Ela é localizada no foco objeto e ela é que produz a imagem final. A lupa é um instrumento óptico de uma lente convergente de distância focal pequena e grande convergência. Podendo ser chamada de microscópio simples, ela é utilizada para ampliar imagens de tal modo que consigamos ver os mínimos detalhes da imagem. Pelo fato da lente ser convergente, a imagem formada será virtual. Para que ocorra a ampliação da imagem e esta seja direita, é necessário que o objeto esteja entre o foco-objeto e a lente. É possível determinar o aumento produzido pela lupa através da expressão AL igual a D0 vezes C, onde D0 é a distância mínima de visão distinta e C é a convergência da lupa. O microscópio composto ou simplesmente microscópio é um sistema de duas lentes convergentes. Seria a mesma coisa que em uma lupa associada a uma lente convergente. Ele é muito utilizado para ampliar imagens que não são vistas a olho nu. As lentes são dispositivos ópticos que funcionam pela refração da luz. Elas podem ser classificadas como convergentes e divergentes, de acordo com seu formato. Lentes convergentes ou positivas é quando a parte do centro é mais espessa que as bordas. Elas podem ser de três tipos: lentes biconvexas, que apresentam duas partes convexas; lentes plano-convexas, possuem um lado plano e outro convexo; lentes côncavo-convexas, possuem um lado côncavo e outro convexo. Lentes divergentes ou negativas são quando o centro é mais fino que as bordas. Podem ser classificadas como: lentes bicôncavas são quando apresentam as duas faces côncavas; lentes plano-côncavas, quando apresentam um lado plano e outro côncavo; lentes convexo-côncavos, com um lado convexo e outro côncavo. O que caracteriza uma lente esférica são os seus elementos geométricos, que são C1 e C2, centros de curvatura das faces, R1 e R2, raios de curvatura das faces esféricas, eixo principal da lente, onde estão contidos C1 e V1, e espessura da lente, V1 e V2, vértices da lente. Quando a espessura da lente é muito menor do que o raio de suas faces, ela é denominada lente delgada.
Nesse tipo de lente, os vértices V1 e V2 estão praticamente no mesmo ponto sobre o eixo principal e passam a ser chamados de centro óptico. O inventor do primeiro microscópio ainda é incerto, mas já se sabe que os primeiros microscópios ópticos surgiram por volta de 1600 e a sua criação é atribuída a vários inventores. Entre eles estão Zacarias Janssen e o famoso Galileu Galilei. No entanto, a popularização desse instrumento é atribuída ao comerciante de tecidos holandês Anton van Leeuwenhoek, que contribuiu significativamente para a melhoria deste instrumento. Em 1655, o inglês Robert Hooke criou o primeiro microscópio composto, com 2 sistemas de lentes, a lente ocular e a lente objetiva. O nome microscópio é atribuído a Jan Faber, um dos membros da famosa e antiga Academia dos Lindsay. O termo, quando foi criado, servia unicamente para designar o microscópio de caráter composto, já que o microscópio simples era conhecido unicamente como lupa, mas a verdade é que na prática o seu conceito foi largamente estendido para ambas as ferramentas com caráter de ampliação, sejam simples ou compostas. Data-se em 2282 a.C. o registro da lente oftálmica mais antiga do mundo. O imperador chinês usou lentes fabricadas a partir do cristal de rocha quartzo ou ametista para observar as estrelas. Já em 1268, foram criadas as primeiras lentes positivas biconvexas, essas já fabricadas em cristal e vidro. Seu criador foi o inglês monge e filósofo Roger Bacon. Agora eu irei falar sobre os elementos que compõem o microscópio. A lente ocular é construída por 2 lentes que ampliam a imagem formada pelas objetivas e ajusta possíveis deficiências ópticas e a parte de qualquer equipamento de observação óptica direta, que se destina à aplicação direta de um ou de ambos os olhos do observador. O tubo ou canhão serve de suporte para as lentes oculares. Revólver ou óptico é o utensílio giratório que tem como função portar as lentes objetivas. Objetivas são um sistema de lentes com diferentes aumentos e seu número varia de acordo com o microscópio. Braço ou coluna está fixado à base e serve de estruturação para o restante do aparelho de microscopia. Platina ou mesa serve como apoio para o material a ser observado. Possui uma passagem de vidro por onde os raios de luz atravessam e também é dotada de parafusos dentados, permitindo o deslocamento do material pela mesma. Condensador e diafragma são responsáveis pela uniformidade da iluminação e redução ou ampliação da região a ser iluminada. A lâmpada embutida é a fonte de luz do sistema. O pé ou base trata-se do apoio e do ponto de fixação do microscópio. O parafuso macrométrico é um objeto passível de rotação e permite a movimentação vertical da mesa. O parafuso micrométrico, por sua vez, é responsável pelos movimentos verticais e sutis da mesa, permitindo aperfeiçoar a focagem. Chariot é responsável pela movimentação lateral da lâmina em observação, sendo possível analisá-la de forma totalitária. As lentes servem para mudar a direção dos raios de luz que nela incidem, fazendo com que a imagem do objeto aumente ou diminua. Por exemplo, na lente convergente, os raios de luz se aproximam, fazendo com que a imagem do objeto fique maior. Já na lente divergente, os raios de luz se afastam, fazendo com que a imagem do objeto fique menor. Um microscópio simples, mais conhecido como lupa, serve para reproduzir uma imagem direta e virtual, sendo ela maior que o objeto em questão, ou seja, ampliar imagens para que possamos ver o objeto com seus mínimos detalhes. O microscópio, também conhecido como microscópio composto, é utilizado para ampliar imagens de objetos ou componentes que não podem ser observados a olho nu.